Estamos de volta e faça o seu cadastro no site istoemanaus.com.br e concorra a um bebedouro Consul oferta do Consulado das Mulheres. No próximo bloco, vamos continuar conversando com o neurocirurgião Dr. Silvio Fernandes. É só conferir. Estamos de volta, hoje direto do Boteco do Dedé, lugar prazeroso e lugar muito bom, onde você saboreia um bolinho de bacalhau maravilhoso, onde você saboreia um joelho de porco também saborosíssimo, e sem falar na carne de sol, que é a especialidade do Dedé. É carne macia, carne gostosa, e também aí acompanhada com as cervejas exclusivas do Dedé. E no Boteco do Dedé você tem um chopp Tijuca e também agora cerveja Tijuca, que é, deu água na boca, hein? Que é da Serpa. Você tem então um gosto inigualável e só tem no Boteco do Dedé o chopp da Tijuca. Hoje, com a honra e o prazer, destaco o Dr. Silvio Fernandes, neurocirurgião, que tem o seu consultório lá no edifício Crystal Tower, 12º andar, sala 1203, telefone 3308-8808. Eu queria puxar uma parte também para um assunto que eu acho que é muito falado, é muito comentado, que é o Alzheimer. O que a gente vê é o seguinte: a nossa vista, os nossos olhos, ele tem 50 anos de vida. O homem foi, a medicina foi e criou o óculos que deu a ele mais 50 anos de visão. E dentro da neurologia, que evolução se teve para que você possa tratar o Alzheimer ou fazer uma prevenção disso? Porque a gente vai ficando velho, meu amigo, depois de 50, você começa a esquecer tudo, você não memoriza mais senha, você tem dificuldade para caminhar, você tem dificuldade para se lembrar das pessoas. O Alzheimer, então, desagrega a família. Tem alguma coisa nesse sentido? Antes de tentar responder essa tua pergunta, que eu vou logo te antecipar, ela não tem resposta. Eu quero tecer alguns comentários sobre a doença de Alzheimer, dando 2 dados estatísticos da Organização Mundial de Saúde. Em 1950, nós éramos 124 milhões, falando de adultos com mais do que 60 anos de idade. Há uma projeção da Organização Mundial de Saúde que em 2025 nós seremos 1,2 bilhões de pessoas acima de 60 anos de idade. E existe uma estimativa, dados norte-americanos, que para cada 10 indivíduos com mais de 60 anos, um vai apresentar sintomas associados à doença de Alzheimer. O que é a doença de Alzheimer? Seria um processo de perda de cognição. O que é cognição? É o que eu sei fazer, o que eu aprendi, o que eu sou. Quando eu perco essa capacidade, essa habilidade, eu desaprendo aquilo que eu era, o que eu fiz, o que eu aprendi, associado com perda de memória. Entre a 6ª e a 7ª década de vida, eu sou um candidato, eu sou um suspeito a ser portador de doença de Alzheimer. Perda de cognição não é sinônimo de doença de Alzheimer. Entretanto, a perda de cognição com alteração de memória corresponde a 60% de casos da doença de Alzheimer. E agora então, eu queria só... Deixa eu botar minhas ideias aqui mais ou menos. Quando a gente fala do Alzheimer, existe uma maneira de você já ter, como por exemplo, eu vou tecer um parâmetro para poder entender o que eu quero lhe perguntar. A matemática é um esforço físico, onde você exercita, você acaba aprendendo. E no Alzheimer também tem um exercício para você fazer ou alguma coisa que vai te prevenir disso? Exercitar o cérebro. O que é exercitar o cérebro? É utilizá-lo nas mais variáveis experiências, seja ela sensorial, sensitiva ou motora, do que ele possa causar. Prevenção da doença de Alzheimer não existe. Existem alguns trabalhos que mostram, por exemplo, que
que uma dose diária de vinho tinto pode prevenir alterações vasculares que pudessem lá na frente prevenir uma doença de Alzheimer. Entretanto, o excesso de álcool é um fator de risco preponderante para doença de Alzheimer. Então, não tem nada muito claro acerca de prevenção, o que a gente fazer para combater o Alzheimer. O que nós temos hoje vigentes na medicina são métodos de diagnóstico do Alzheimer, inclusive métodos precoces, e formas de tratamento dos sintomas de Alzheimer. Mas curar o Alzheimer, acredito que não seja para a nossa geração na vida dessa terra. O tratamento seria qual, doutor? Na verdade, o tratamento do Alzheimer basicamente é controlar os sintomas. Quais os sintomas do Alzheimer? Alteração de memória e perda das funções cognitivas. Os tratamentos visam diminuir a velocidade de progressão da doença, mas não reverter a cascata que foi iniciada. Como também não existe, então, você ter uma atitude, um preventivo, não existe também. Não existe uma atitude, um preventivo que né? Estatisticamente seja comprovado, não existe. Doutor, agora, por exemplo, eu queria fechar com isso, não sei se vou conseguir, mas eu vou tentar. Como é que vocês, como neurocirurgiões, por exemplo, há um traumatismo cerebral? Eu vou voltar nesse assunto que é muito interessante. Claro. Por exemplo, o cara caiu de moto e quebrou a cabeça, papapá. Como é que vocês vão focar? Quando se chega no cérebro, aí não tem mais jeito, né? Quando se chega a atingir lá. Depende muito da magnitude do trauma, da intensidade do trauma, do tempo em que essa pessoa bateu a cabeça e o tempo que ela está sendo atendida e da localização da lesão. Existe no cérebro áreas que nós denominamos importantes ou eloquentes e áreas que nós denominamos não eloquentes ou silenciosas. Dependendo da localização dessa lesão, o paciente vai carregar um risco de ter sequelas ou não. Tem paciente que machuca o cérebro no lobo frontal, por exemplo, e não fica com sequela. Mas tem paciente que tem uma pequena hemorragia numa região que nós denominamos núcleo da base ou córtex da área motora, que ele vai ter sequela para o resto da vida. Irreversível. Então, irreversível. Então são vários fatores que nós levamos em consideração para mensurar a probabilidade do paciente ter sequela ou não. E no caso do aneurisma, como é que é a intervenção do neurocirurgião? O aneurisma, ele é uma dilatação das artérias da base do crânio. A gente poderia comparar como se fosse uma artéria entupida do coração? Não. Ou não tem nada a ver? Não é que não tenha nada a ver. Na verdade, a magnitude de comprometimento vascular é o mesmo. Só que no aneurisma ocorre uma ruptura do aneurisma e um extravasamento de sangue. Diferente da obstrução arterial, que o sangue para de caminhar por aquela luz. E a gravidade do aneurisma é no que tange a mortalidade dele. O que é a mortalidade? De cada 10 pessoas que rompem o aneurisma, 5 morrem no momento da ruptura. E desses 5 sobreviventes, se ressangrar de novo esse aneurisma, os 5 restantes também vão falecer. Então é uma doença altamente incapacitante, com uma taxa de complicação que nós denominamos de morbidade e uma taxa de mortalidade muito alta. E a intervenção seria o quê? Duas formas de se tratar um aneurisma. Hoje, na cidade de Manaus, nós temos condições de tratar qualquer tipo de aneurisma, seja ele na localização que for. Existe o tratamento microcirúrgico, que é através da clipagem microcirúrgica, que existem indicações específicas, na grande maioria dos aneurismas isso é possível, e o tratamento endovascular, através de um especialista que se chama neuroradiologista intervencionista. Através do processo de embolização, eles promovem o que a gente chama de tratamento endovascular do aneurisma. E existe o tratamento híbrido, que o aneurisma é tão complexo que precisa dos dois, tanto do endovascular quanto do neurocirurgião que clipa o aneurisma. Gente, eu fico muito feliz quando eu posso levar para vocês informações com um profissional como o Dr. Silvio, porque nós vivemos num mundo tão doido, tão corrido, tão pensativo,
que nós não nos preocupamos com pequenos detalhes nas nossas vidas. E a direção do programa Mister Manaus tem por objetivo alertar vocês para que nós possamos ter uma vida mais saudável, com menos problemas e com mais qualidade de vida. Então, Silvio, só nos resta dizer nosso muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender e colocamos à sua disposição o nosso programa para tantas quantas vezes o senhor assim desejar. Eu agradeço a oportunidade, Edson. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, compartilhando conhecimento, e eu estou à disposição para você, para o que for preciso, em todas as circunstâncias da minha especialidade. Vamos nos falando. Nos encontramos então no próximo sábado às 8 horas da manhã, se Deus assim o permitir. E Ele há de querer e Ele há de permitir.